Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo este mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra os embustes cilados do demônio, subjuga-vos Deus instantemente, vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, a nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo, chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, a esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Com imenso prazer que a gente está online aqui mais uma vez, né? A gente teve uma pequena confusão aí com o horário, mas já está solucionado, o padre já está aqui para a gente começar essa live hoje especial. A gente está dando continuidade ao segundo dia do nosso congresso e eu tenho certeza que hoje Deus vai falar muito conosco. Salve Maria, Padre, sua bênção. Deus abençoe, tudo bem? Graças a Deus. Acabou que deu um pequeno conflito com o horário aí, mas a gente já está solucionado. Então, Padre, como eu tinha falado com o senhor, a gente está fazendo um congresso, né, baseado na vida, baseado no kit que ele desenvolveu, né, o kit no qual ele dava a catequese, que ele definiu como kit de santidade, né. E hoje a gente está no segundo dia que a gente vai falar sobre a Eucaristia diária, né? E o senhor viveu essa experiência muito de perto, né? Lá com a família dele, né? Eu vi até no PHN o senhor comentando que, mesmo com a questão da pandemia, né? A Itália foi o primeiro país atingido e eles não ficaram sem Eucaristia, né? O que é esse carisma, né? E eu acho que a questão da Eucaristia diária é o cartão de visita do Carlos, né? Ele surpreende, parece que é uma coisa assim extraordinária, mas é uma coisa muito, se você for parar para pensar, que está ao alcance, mas que ao mesmo tempo é muito difícil. Eu gostaria que o senhor narrasse um pouco tudo isso que você viveu, né? Não só no contexto do carro, mas no contexto sacerdotal, o que é essa Santa Eucaristia na vida de um católico, né? De um cristão, vamos dizer assim, né? Porque o Carlos, o grande diferencial dele foi ser católico, né? Tipo assim, ele foi extraordinário no ordinário. Mas, enfim, agora é com você, Cláudio. Pode ficar à vontade. Bom, primeiramente, o católico que não tem o centro da sua vida, a Eucaristia, não pode trazer para si o título de católico, né? Porque a Eucaristia será sempre o centro da vida da igreja, sempre é o combustível, é o essencial da vida do católico, né? Do católico, né? Não dos cristãos, porque tem cristãos que não são católicos. Então, não colocam a Eucaristia como sendo o centro de suas vidas. Mas a Eucaristia é do cristão católico, é nossa. É do sacrifício que emana toda a realidade de Deus para o mundo, para o coração humano, e que nos aponta a salvação. É no sacrifício da cruz que nós temos aí a centralidade da nossa fé, né? Então, já começando de início dizendo que eu não, quantas vezes nós atribuímos à Eucaristia modalidades, títulos, nomes que não correspondem. Que não corresponde com aquilo que essencialmente, doutrinariamente, mas muito mais que doutrinariamente,
essencialmente, porque a Eucaristia emana do sacrifício de Cristo, o próprio sacrifício de Cristo, e nós muitas vezes, de uma forma muito relativista, eu diria assim, descompromissada, colocamos a Eucaristia como sendo uma festa, um banquete qualquer, um momento de encontro, em nome da criatividade se enumera tantos títulos para a missa, e isso só esvazia, né? O diferencial do Carlos é que ele compreendeu isso na sua essência. Na sua essência. E se nós formos fazer uma análise pelo percurso dos tempos, como, aliás, né, existe épocas bem pontuais, né, e houve uma má compreensão, inclusive também, depois do Concílio Vaticano II, da Eucaristia. Então, a Eucaristia não se torna mais sendo o centro, mas aquele ponto de encontro. É como se eu fosse, lógico, não vamos generalizar, mas para muitos a Eucaristia virou um ponto de encontro social. Um ponto de encontro social, onde as pessoas vão à igreja para se encontrar, para se abraçar, para conversar, para programar as férias, para programar o final de semana, para sair para o barzinho depois, para a juventude sair para a balada depois. Peraí, tem alguma coisa errada. Se a Eucaristia é o centro da fé motora do católico, que move a vida do católico, quando eu saio da Eucaristia, automaticamente eu devo também ser Eucaristia para o outro. E quais são os frutos da Eucaristia? É sair para a festa? É sair para a noitada? É para fazer... Não, não é nada disso. Não é nada disso. Mas o fruto da Eucaristia, essencialmente, é aquilo que vai nos apontar elementos para a salvação, porque é espiritual. A Eucaristia não é algo imanente, como muitas vezes nós tratamos, como se fosse algo só imanente, é um encontro e pronto. Carlos, num determinado momento, quando estava um dia passeando com a família, as nossas igrejas não caberiam, e essa fila aí dobraria, se eles soubessem onde está o essencial da vida, do cristão, do ser católico, do que leva para o céu, porque a grande preocupação do Carlos era ir para o céu, ele não queria nem ir para o purgatório, ele queria ir para o céu, direto para o céu. É por isso que a Eucaristia é minha autoestrada para o céu. Esses jovens não estavam aí perdendo seu tempo, as nossas igrejas não comportariam, né? Então, enquanto buscam ídolos, né, buscam-se ídolos, lotam-se casas noturnas, e, aliás, com a pandemia está todo mundo não vê a hora de fazer tudo isso de novo. Por incrível que pareça, muita gente não aprendeu com esse tempo, né? Muita gente não buscou o essencial. Não buscou o essencial. E Carlos dizia, né, poxa vida, se ele soubesse onde está o verdadeiro sentido, o centro, aquilo que de verdade vai dar um sentido para a vida, as nossas igrejas não caberiam de tanta gente. Teria que ter senha para entrar na igreja. Teria que ter senha. No entanto, nossas igrejas estão vazias. Isso falando de uma realidade de Europa, onde as igrejas realmente estão vazias, né? Você vai numa Santa Missa, praticamente você só vê aqueles 5, 6 idosos, né? E é uma situação muito triste. Então, para dizer, a nossa vida começa com o sacrifício ali. Jesus, quando na cruz, de forma cruenta ali, porque é um sacrifício cruento, e está lá aos pés da cruz Maria e João, é ali que depois, tanto que depois João vai entender, depois que os discípulos vão entender todo esse sentido que é celebrado ali, é prenunciado ali na última ceia, é que aquele encontro, aquele sacrifício que se completa na cruz, deve ser sempre a referência maior da nossa vida. Deve ser sempre a referência maior. É dali que deve emanar o sustento da alma. E Carlos, muito plenamente, muito pleno de Deus, compreendeu isso. Compreendeu isso. E quando fez a sua primeira comunhão, traçou lá o seu propósito. De hoje em diante, eu nunca mais vou deixar de faltar à missa, deixar de comungar. Lógico, nós temos o preceito é o domingo, lógico, mas, claro, de uma forma, olha, para a criança chegar a essa compreensão, né, nós só podemos entender que existe o quê?
Um amor profundo que se deu pelo conhecimento. Porque eu só posso amar o que eu conheço. Então o cara conheceu. Conheceu essencialmente o que era esse mistério, ao ponto de dizer, de hoje em diante, nunca mais eu vou faltar à missa. De hoje em diante, a Eucaristia vai ser o centro da minha vida. Por quê? Porque é a forma que Deus continua me amando de dentro para fora. Por quê? Porque a Eucaristia é comida. Eucaristia é comida. Né? Eu me alimento dela. Ela vai entrar na minha corrente sanguínea, ela vai alimentar a minha alma. Então é alimento, é Deus me amando. É Deus me amando. E olha que interessante. É Deus sempre que dá o primeiro passo. É Deus sempre que dá o primeiro passo. E não precisaria, porque Deus só ama Ele mesmo. Mas Deus quis transbordar do seu amor. Quando Ele cria, Deus ama. Né? E de todas as tentativas ainda de estar com a humanidade, de estar com o homem, mesmo mandando o seu filho, que não foi acolhido até hoje, mas ele continuou sendo alimento. E esse alimento que nós chamamos de Eucaristia, que é sacrifício, mistério, é o centro, deve ser o centro da nossa vida, é em torno de tudo isso a razão, né, de ser, de tudo aquilo que Jesus fez, mostrou, nos deixou esse grande presente. E foi esse presente maior que Carlos não quis se separar nunca mais. Né? Então ele quis fazer da Eucaristia a sua autoestrada para o céu, ou seja, a forma mais rápida, veloz, veloce, como se diz em italiano, rápida para chegar ao céu é a Eucaristia. Agora, que pena, né? Que pena que aí a gente pode ver que talvez seja, principalmente nesses tempos que nós vivemos de, como que eu poderia dizer, de esvaziamento com o relativismo, de crise, poderia dizer também, da família, de crise interna na igreja, de uma catequese que ainda não, de uma catequese que está cada vez mais distante daquilo que é essencial e está preso a só coisas periféricas, né? É muito triste a gente ver as catequeses de hoje. Até porque as catequeses antes, elas começavam na família. Começavam como? Pelo testemunho. A família ia toda junto à missa. A família ia toda junto à missa. Então, a missa não era simplesmente um momento para todo mundo sair de casa para passear. Mas era aquela... sabe aquela coisa, eu lembro quando vovó falava, né? Como se não tivesse a missa, parece que tudo, nada ia dar certo, parece que não era superstição, mas era como se... Era tão essencial que se eu não vivesse, se eu não comungasse na semana, ficaria faltando sempre alguma coisa. E Carlos foi mais radical ainda, que ele colocou isso todo dia na sua vida. Então, feliz daqueles que entenderam isso de uma forma tão profunda, que são de comunhão diária, de missa diária. Eu conheço muitas famílias, muitos casais, né, e até jovens, que são de missa diária. Que a primeira coisa, quando tem oportunidade, né, eu lembro que, quando eu estava pároco aqui da catedral, e se Deus quiser, quando eu assumir agora a nova paróquia, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar a missa meio-dia. Eu amo celebrar meio-dia, amo celebrar meio-dia. E como era ali no centro, todo mundo que estava naquele intervalo do almoço ia para a missa. É meia hora, contadinha, meia hora. Mas você viu o pessoal que saía do intervalo do trabalho, daquelas suas 2 horas, 1 hora de almoço. Né? Quantas vezes eu fui em Fortaleza, celebrava lá meio-dia na Catedral de Fortaleza, quando estava meu querido Padre Almeida lá. E saía todo mundo do comércio, todo mundo lotava a igreja, meio-dia, era meia hora. Então aquilo virou hábito, era uma coisa, no dia que não tinha, parece que faltava alguma coisa. Então assim, as pessoas falam, nossa, meio-dia para uma igreja de centro, que está no meio do comércio, meio-dia, é uma forma de evangelizar impressionante. Impressionante. Mas por que também as pessoas se sentiam motivadas aí? Né? Porque aí já começava a fazer parte. Né? Já começava a fazer parte. Eu conheço uma família muito, muito bacana lá de Sorocaba também, que é de manhã. O marido é médico. Antes de ir para o consultório, tá lá. 7 horas da manhã,
a primeira coisa que ele fazia é a Santa Missa. Né? Então, para você ver como Carlo compreendeu isso de uma forma instantânea, de uma forma rápida, porque se nós formos olhar, eu falo rápido porque nós temos aí um jovem de 15 anos, que em 15 anos conseguiu fazer uma síntese, e dessa síntese, o seu projeto de vida, pautado naquilo que era essencial do ser católico, da vida católica, em 15 anos ele conseguiu fazer tudo isso, coisa que muitos de nós, às vezes, vai chegar aos 100 anos e não consegue compreender. Por quê? Porque, infelizmente, muitas vezes, isso aí a gente vê os exemplos negativos, né? Quantas pessoas, muitas vezes, em pleno domingo, dá opção, dá preferência a outras coisas e não a Santa Missa. Aí você questiona, mas o que faltou na vida daquela pessoa? Catequese, faltou tanta coisa. Mas, acima de tudo, faltou compreender o que é essencial. Infelizmente, nós vivemos num mundo onde nós nos prendemos às coisas periféricas como se fossem essenciais. Por quê? Porque queremos viver uma falsa felicidade. Né? O ser feliz não importa como, eu tenho que ser feliz. Então, muitas vezes, ser feliz é ganhar o dinheiro, é ter algo material, é ter o celular do ano, é ter o carro do ano. Então, são essas coisas que movem o ser humano materialista de hoje e que foi deixando Deus na periferia. Deus na periferia. Então, aí hoje, respondendo ao que você perguntou, eu pude ver, logicamente, essa mensagem do Carlos era muito forte, porque ela é um tapa na cara também de nós padres, para ficarmos atentos como nós celebramos. Como nós celebramos. Será que a Eucaristia para os padres também, para nós padres, é o centro da nossa vida? Né? Então, é um tapa na cara para ver. Como, aí eu chamo a atenção nossa, de muitos de nós padres que fazemos da Eucaristia, esse momento relativista também. Né? Carlos não, Carlos sabia o que era o mistério que estava celebrando. Carlos sabia o que era essencial. E nós, muitas vezes, tantos e tantos padres, em nome da criatividade, destroem a beleza que é esse mistério. Né? Quando inventam por aí afora, quando a gente escuta isso até nos machuca, né? Quando a gente escuta muitas vezes, missa sertaneja, missa do coco, missa da banana, missa da melancia. O que é isso? O que é isso? Isso é um esvaziamento daquilo que é o centro, daquilo que é essencial. O Carlos tinha pavor dessas coisas. O doutor relatava muito bem. Carlos, quando eu escutava alguma coisa nesse nível, ele ficava furioso. Não é isso, mama. Não é isso. Por quê? Porque é sacrifício. Eu me uno a Cristo no sacrifício. Deveria, né? Então querem ficar inventando coisas, inventando moda, como falava meu avô. Fica inventando moda. Então, para dizer, Carlos nos chama essa atenção. E hoje eu vejo plenamente como sua família também entendeu isso a partir do próprio Carlos. A partir do próprio Carlos. Porque hoje, para sua família, a Eucaristia é o centro. É impressionante. E eu pude sentir, fazer experiência com eles nesse momento, morando com eles esse ano, esses meses que lá estive, principalmente nesse momento forte que foi a pandemia, que nos uniu profundamente. E eu acho que foi uma coisa proposital, né? Acho que foi Carlos que fez essa armação toda aí com a gente, de estar ali todos os dias com a Eucaristia como centro. Antes era a Eucaristia como centro. Foi o que nos deu força para passar aquele momento dramático, que agora volta novamente, mas como também, eu penso que foi um grande retiro preparatório para a sua beatificação. Foi um grande retiro preparatório, porque Carlos era eucarístico. Então não tem sentido nós atribuirmos a Carlos outras coisas que não são do seu carisma. O carisma do Carlos era uma catolicidade plena como a Eucaristia com o centro da sua vida. Então, assim, se nós formos olhar grosso modo, não tem novidade nenhuma no jeito de ser do Carlos. Não tem novidade nenhuma. O que tem? O que Carlos apresenta? Apresenta um ser católico de verdade. E como nós estamos tão distantes desse ideal,
desse carisma, nossa, impactou o mundo. Gente, para e pensa, analisa o que Carlos fez. Rezou o terço, confessava-se, ia à missa e fazia adoração. Lógico, de tudo isso daí tem todo um outro contexto. Mas para dizer, vamos parar e fazer uma análise. Carlos apresentou alguma novidade? Não. Qual foi a novidade? Qual foi a grande novidade? Ele assumiu isso com fidelidade. Ele mostrou ao mundo que é possível tornar-se santo com todos esses elementos que a igreja nos apresenta. Porque não existe santo fora da igreja. E o caminho de santidade é muito simples. Nós é que não acolhemos. E Carlos acolheu. Carlos acolheu. E colocou as coisas no seu devido lugar. Tem gente que coloca, muitas vezes, os seus carismas como sendo, muitas vezes, o centro da vida cristã, do seu jeito de ser católico. E não deveria. O centro sempre da vida do católico deve ser a Eucaristia. Essa é uma chamada de atenção. Então, Carlos, a vida do Carlos vem nos dar uma chamada de atenção justamente nesse momento. Opa, vocês estão às vezes preocupados com tanta coisa na igreja, ou mesmo no seu modo de ser, lá no seu grupo, no seu movimento, não sei o quê, todo mundo se matando, brigando, competição, não sei o quê. Peraí. Não é isso, não. Não é isso. Isso aí que vocês estão vivendo, os carismas, os movimentos, se ele não tiver a fonte, se ele não beber, se ele não se alimentar daquilo que é o essencial da igreja, da fé, que é a Eucaristia, não tem sentido. É por isso que vocês estão brigando. Pode prestar atenção. Quando grupos começam a se dividir, grupos começam a brigar, e começam a se separar, e não sei o quê, é porque deixaram a Eucaristia de lado. A Eucaristia não está sendo o centro. Por quê? Porque essencialmente a Eucaristia é ponto de unidade. É ponto de unidade. Né? Ela faz com que a koinonia, palavra bonita, né? Koinonia, a unidade, a comunhão aconteça. Por isso que é comunhão. Então, meu querido, se nós formos fazer um paralelo para entender tudo isso e por que Carlos chamou tanta atenção, é porque muitos de nós não estamos vivendo isso. Não estamos colocando, não estamos dando a devida importância à Eucaristia como deveríamos. E Carlos deu. E Carlos deu. Por isso que causou tudo isso. Opa, peraí, se esse jovem conseguiu, eu também posso. Mas por que não conseguiu antes? Né? Então aí vivemos um momento realmente singular. Um momento realmente que não sabemos dizer aonde vamos chegar. Mas que o esvaziamento daquilo que é essencial continua. Porque existem tendências e mais tendências, e Carlos foi simplesmente genuíno. Genuíno. Se prendeu ao essencial da fé. O católico que fica preso em superstição, o católico que fica preso em outras coisinhas que não são, né? Que quer fazer sincretismo de certas coisas, destrói a beleza daquilo que de verdade nós deveríamos estar centrados. E aquela criança aos 7 anos que teve que pedir autorização para fazer a primeira comunhão, porque não tinha idade, mas a maturidade estava além, porque Carlos foi provocativo, prova disso, a sua mãe a sua mãe torna-se a grande portadora. Dona Antônia hoje é a grande portadora da mensagem de santidade do filho. Porque aquele ditadozinho de que santo de casa não faz milagre, ele cai por terra. Faz milagre sim. Carlos fez milagre primeiro na sua casa. O milagre do Carlos acontece primeiro com a sua família, para depois transcender. Mas tudo isso por quê? Porque é fruto da Eucaristia. Quando eu comungo, a Eucaristia passa a fazer parte de mim. Logo, eu também tenho que ser Eucaristia para o outro. Como? Nas atitudes, no jeito de ser. Aí nós vemos o porquê que Carlos tinha atitudes extraordinárias e, ao mesmo tempo, atitudes comuns
que qualquer um poderia fazer, mas nunca fizeram. De preparar um lanche e dar para o mendigo que estava ali, de pegar o cobertor, de juntar o seu dinheirinho do mês, das mesadas que ganhava, do avô, da avó, do tio, e, e levar na obra lá dos franciscanos. Então, são atitudes assim que nós entendemos que é fruto de uma pessoa eucarística. Por quê? Porque a Eucaristia é sempre transcendente. Ela é sempre transcendente, ela sempre vai transbordar em algum gesto, em alguma atitude. Uma pessoa eucarística, ela nunca vai ser centrada nela mesma, mas ela vai ser sempre voltada para os outros, no sentido, numa generosidade muito plena. Tá? Então é isso, olha, os frutos da comunhão diária que Carlos fazia, mostrou para o mundo e mostrou para todos nós a santidade, o caminho de santidade. Então, quer ser santo? Seja eucarístico, seja católico, coloque a Eucaristia como centro da sua vida. Não existe nada maior na igreja, na fé, no caminho da santidade, do que a Eucaristia. Não tem. É a Eucaristia. Né? E nesse tempo, essa mensagem profunda da vida de Carla é para nos chamar a atenção, a nos voltarmos àquilo que é essencial. E sair um pouco do superficial da fé. Senão, meu filho, olha, na primeira crise, no primeiro problema, na primeira dor, no primeiro obstáculo, é por isso que a gente vê as pessoas frágeis, com medo de tudo. O que é o medo? O medo é a ausência, é a falta de fé. Porque quem tem fé não tem medo. Uma pessoa de fé encara as coisas, as adversidades de forma diferente. E como que eu fortaleço a fé, gente? Comungando. Comungando. Bom, é isso e muitas outras tantas coisas. Não sei se você quer perguntar mais alguma coisa para a gente. Com certeza, padre. Uma outra coisa, né? A gente só ama aquilo que a gente conhece, né? A gente precisa de ter intimidade, né? E a gente via essa intimidade muito forte, né? Pela idade do Carlos, né? A arrancada dele ali a partir dos 7 anos, né? Até o seu falecimento aos 15 anos. E a gente percebe essa intimidade. Mas é o que falta muito, essa intimidade. Igual o senhor até dizia, né? Do esvaziamento, né? Do paganismo que a Europa está, né? A gente está até um pouco diferente deles, porque as igrejas ainda estão lotadas, né? A gente está com senha, mas é porque eles não estão deixando a gente entrar na igreja, né, por causa do corona. Mas a gente vê essa questão da família também, né? As famílias divididas, né? É pai para um lado e mãe para o outro. E essa dificuldade, porque essa aliança com Deus não é simples, né? Seja ela na Eucaristia, seja ela na forma do sacramento do matrimônio. Né? Como diz lá em Mateus 11:12, o reino dos céus é dos violentos, né? E para a gente ser de Deus, algumas pessoas até perguntam, mas como é que eu faço para ir na missa diária, né? Porque na minha paróquia só tem 3 vezes. Eu tenho a graça de conseguir ir na missa diária desde 2016. Eu nem conheci o Carlos ainda, né? Foi através de uma pregação que eu vi da irmã Zélia, e ela falando que fez uma novena para a irmã dela, que ela queria que a irmã dela largasse um namorado lá que prestasse. E na época eu estava passando um momento difícil da minha vida. Eu falei, será que não é isso que está faltando para mim? Eu sempre fui muito corajoso. Eu falei, vou começar a fazer esse negócio. Vou dar missa diária. E assim, na época eu não tinha carro direito. Né? O que eu fazia? Né? Era ônibus de um lado para o outro. Eu moro aqui em Belo Horizonte. Né? É que tem muita igreja. Não sei se o senhor já veio por aqui. Tem muita igreja, principalmente no centro da cidade. E eu fui adequando, né? E até que eu tomei gosto porque é uma experiência totalmente diferente, né? E não é só Eucaristia, porque existe um casamento forte entre Eucaristia e confissão. Você não consegue comungar em estado de pecado mortal. E nós pecamos constantemente. Até o próprio Carlos Acutis nos falava que a nossa alma é muito complexa. Né? Por isso que a gente precisa de confessar semanalmente, que é uma outra novidade também que ele nos apresenta, né? Dentro até do que o Padre Pio fala, né, que não consegue entender uma alma que consegue ficar longe da confissão mais de uma vez na semana, né? Porque a confissão ela é a nossa ducha espiritual. Todo mundo toma banho todo dia, né? Ou se eu moro aí num lugar muito quente, não tem condições de você dormir sem tomar banho. Da mesma forma,
é a nossa alma. A gente precisa banhar ela, né? A gente precisa dar essa ducha espiritual. A pergunta no seguinte sentido. Na verdade, são duas perguntas, cara, que me tocou muito forte. Como adquirir essa intimidade, né, para eu chegar a tal ponto e até extrapolar essas barreiras geográficas, né, o pessoal coloca muito, mas na minha paróquia você vai em missa uma vez na semana. Mas começa indo em uma, né, acredito eu. Depois Deus vai te dar, como disse São José Maria Escrivá, se Deus te deu a carga, ele vai te ajudar a carregar. A segunda pergunta é também, padre, se o senhor teve alguma experiência com o Carlos, assim, nesse tempo que você, assim, uma experiência pessoal, além da missão que você foi cumprir lá, mas assim, algo que o senhor e o Carlos viveu, né? Algo assim que mesmo na sua trajetória de padre, você não tenha sentido até hoje. Eu queria saber se o senhor, porque a gente pensou que o senhor não ia voltar, né? Você é a cara do carro. Tipo assim, tem coisa que é a identidade, né? Parece que você saiu de lá, mas não saiu. O carro não saiu de você. Então, eu queria que o senhor contasse se teve algo nesse sentido, né? Enfim, é isso. Ah, olha, a sua pergunta foi provocante, porque você não é o primeiro. E, bom, há muito tempo eu estou até fugindo disso. Já estou com propostas para relatar algumas coisas em livro. Então, vamos à primeira. Olha, não existe uma receita. Eu não vou te dar uma receita porque as pessoas são singulares. Cada uma se sente tocada e cada um faz a sua experiência com Deus de forma singular. Agora, existem os sinais, por exemplo, os sacramentos, existe a catequese, existe a doutrina. Existem os elementos que nós temos como ou para chegarmos a essa compreensão ou essa maturidade que o Carlos teve. Mas a experiência com Deus, ela é sempre muito, muito, muito singular, ela é única. Cada um se sente tocado e cada um responde conforme a sua condição. Realmente, a alma é complexa. A alma é complexa. Mas essa complexidade, só pelo simples fato de eu compreender que ela é complexa, significa que eu tenho compreensão dela. Para dizer que ela é complexa é porque eu a compreendo. Por que a compreendo? Porque tenho consciência. Por quê? O ser humano é o único ser que tem consciência da própria consciência. O cachorro não sabe o que é cachorro. O gato não sabe o que é gato, mas eu sei quem eu sou. Então, nós costumamos dizer que existe um oitavo sacramento, que é a ignorância. O oitavo sacramento é a ignorância. Você pode até escapar por conta disso, mas me diga uma coisa, hoje tem como viver na ignorância? Seria uma outra grande ignorância. Porque nós vivemos uma época que temos acesso a todo tipo de conhecimento. Tanto é que as pessoas se debruçam muitas vezes no conhecimento das coisas más, planejam como fazer o mal para o outro, e etc, etc. E por que também não buscam um conhecimento de salvação? Então, assim, tem um outro ditado que diz assim também, quem não aprende com amor, aprende com a dor. E não deveria. Porque Deus só amor, então eu deveria aprender sempre pelo amor, que Deus disponibiliza sempre a via do amor para que o homem aprenda, para que o homem se transforme, ou busque fazer essa experiência profunda com ele, no amor, porque Deus é transbordante de amor. Mas há pessoas que acabaram fazendo a experiência com Deus, ou compreendendo a importância de Deus na própria vida por alguma dor muito profunda. Não deixa de ser válido, logicamente. Não deixa de ser válido. Hoje, mais ainda, nós vivemos um mundo onde nós somos bombardeados, onde os valores estão virando contravalores, onde tantas coisas que para nós, do ponto de vista moral, eram parte integrante da vida, infelizmente hoje não tem mais valor nenhum. Então isso confunde, afasta, distancia, esvazia e faz com que as pessoas fiquem presas somente no que nós chamamos de imanente, no aqui e no agora.
Veja a relação das pessoas com a morte. Ninguém chamaria a morte de irmã como São Francisco. Todo mundo tem terror da morte. Por quê? Porque não consegue ter domínio sobre ela. Tudo aquilo que eu não consigo ter o domínio me causa medo, me causa espanto, né? Só que o cristão não deve temer a morte. Por quê? Porque a morte é essencial, é inerente à vida e é essencial para que eu possa chegar a Deus. Mas ninguém vive mais com os olhos voltados para Deus. Qual é o propósito que Carlos faz na sua primeira comunhão? O meu plano, o meu projeto de vida é estar com Jesus. Quais são os propósitos que nós fizemos na nossa primeira comunhão? E a catequese dizia que a gente tem que ter propósito. Não, nós fazemos propósitos para tudo. Nós fazemos propósito para casa própria, nós fazemos propósito para a faculdade, nós fazemos propósito... Mas nós não fazemos propósito de vida para salvação, para fazer um caminho de salvação, ou seja, um projeto de vida. Se você perguntar para os jovens, ou mesmo para adultos, e para muitos de nós, qual é o seu projeto de vida, ninguém tem. Então, se eu puder dizer para você um caminho, e mesmo assim esse caminho ele é subjetivo, vai depender da opção e da coragem de cada um, é ter um projeto de vida. É ter um projeto de vida. Se você tiver um projeto de vida, vai ficar mais fácil você viver a fé. Vai ficar mais fácil você viver a sua vida enquanto ser humano, enquanto gente, enquanto pessoa. Esse é o grande problema. E é justamente isso que falta. E Carlos teve um projeto de vida. Carlos tinha diretor espiritual. Carlos tinha diretor espiritual, tinha seu confessor. Porque entendeu que para um projeto de vida, de santidade, isso é essencial. Pergunta aí, faça, você trabalha com jovens também, né? Com jovens, Sim, sim. Pergunta para essa turma tua aí, um dia, numa reunião, quem tem diretor espiritual? Se um ou dois tiver, meu filho, ó, você já ganhou o céu. Quem tem seu confessor fixo? Então, meu querido, o que falta? Projeto de vida. Essa é a primeira resposta da primeira pergunta. Tá? Projeto de vida. É o que falta. E Carlos fez. É outra coisa forte que faz com que a gente, puxa, viu? Uma criança de 7 anos fez projeto de vida. Estar sempre com Jesus, sem deixar de viver as coisas ao seu redor. Porque tem muita gente que pensa, fazer um projeto de vida, agora eu vou viver dentro da igreja. Não é nada disso. O projeto de vida é para você viver a sua vida. Está dizendo projeto de vida. Não está dizendo projeto de igreja. Está dizendo projeto de vida. A igreja está dentro do projeto de vida. A tua fé está dentro do projeto de vida. A tua profissão está dentro do teu projeto de vida. As tuas opções estão dentro do teu projeto de vida. As tuas viagens estão dentro do teu projeto de vida. E a tua santidade também. Entendeu? Então eu vou pegar tudo que comporta uma vida, as dimensões da vida, e colocar dentro de um projeto. Ou seja, eu tenho que saber para onde eu estou caminhando. Para onde eu quero ir, onde eu quero chegar. E quais são, o que eu vou utilizar para isso, quais são os métodos, os meios. Né? Vou tirar aqui isso aqui que está descarregando. Quais são os projetos, quais são os meios. Então, a resposta da primeira pergunta é essa, projeto de vida. A segunda pergunta, bom, eu diria para você que eu estou ainda no momento de, não mais de compreensão do que aconteceu na minha vida esse ano. Né? Eu estou no momento de latência para tentar compreender o que aconteceu também na minha vida esse ano. Esse chamado forte e essa reviravolta que foi. E tudo isso tem um nome. A única coisa que eu consegui fazer foi colocar em palavras isso no dia 3 de maio, quando acabou a quarentena na Itália. E num texto que eu escrevi dizendo assim, foi Carlos. Foi o que eu consegui compreender. E realmente, eu tive uma experiência muito profunda ao ponto de dizer, foi Carlos. Porque eu fiz a experiência da solidão, eu fiz a experiência profunda da Eucaristia,
eu fiz a experiência profunda de família. E uma das coisas que eu nunca vou esquecer, que eu vou guardar e levar sempre para mim, foi quando terminou a missa de beatificação, quando Dona Tônia cumprimentou todo mundo, porque ela ficou ali, cumprimentou todo mundo. No fim de tudo, ela me chamou assim, que eu estava concelebrando, e depois no fim ela disse assim, esse Padre Fábio é um dos meus filhos adotivos. Aí ela falou ali na frente das pessoas, é um pouco velho, mas é meu filho adotivo. Assim, porque a Dona Antônia tem 53 anos e eu 47, 6 anos de diferença. E aquilo, depois eu saí, né, encontrei um grupo de brasileiros, mas eu fui com aquilo na cabeça, fui pensando, assim, aqui coroou, com aquilo que Dona Antônia disse, coroou. Então, assim, Carlos amava tanto os padres, porque os padres portavam, tem esse, vamos usar a palavra poder, né, a graça, de dar ao mundo aquilo que é mais precioso, que é a Eucaristia. Independente do pecado do padre. Mas o padre tem condições, é aquele que dá e faz acontecer o maior milagre que acontece todos os dias, que é a Eucaristia. E ele escolheu um padre para esse ano estar junto da família. E eu fui escolhido. Eu fui escolhido. Como essa escolha se deu, foi acontecendo. Eu vou ter que ainda... É um assunto muito assim, você me pegou agora, né, para dizer. Ninguém nunca me fez essa pergunta assim tão diretamente. Subjetivamente já fizeram. Mas não assim, estava nem no plano. Não estava nem no plano, não, viu, padre? É porque veio mesmo, não está nem no plano aqui das perguntas que eu. Porque veio muito forte para me te perguntar isso. olha, a experiência com o Carlos profunda foi de estar com a família dele, porque eu vi em cada um o reflexo dele. E eu tive a proximidade maior com a... Lógico, Dona Antônia nem se fala, porque Dona Antônia é... Mas foi com a avó, com a Luana. Tem um amor tão profundo pela Luana, como se fosse a minha avó, não sei se pela falta da minha avó, que eu não tenho, mas nós nos apegamos. E Luana carrega detalhes da vida do cara que nunca vão estar escritos nos livros e que nunca ninguém vai saber, mas eu sei. Né? Porque nós sentávamos, nós passamos o mês de junho na praia, que é onde eles vão todas as férias, a praia preferida do Carlos, até eu gravei um clipe lá, te consagrei, falei, não, quero registrar tudo isso, porque era aqui que o Carlos gostava de ficar. E nos momentos assim, que ficava só eu, enquanto o pessoal estava nadando, ficava só eu e a Luana. Aí eu aproveitava aquele momento para... Porque a Luana ainda chora, ainda derrama as lágrimas ainda, até hoje, porque ela sente falta do Carlos, né? Embora eu feliz, o neto é santo, mas é porque o Carlos era muito companheiro da Luana, né? E como eu vejo os irmãos também, que são... Vó é uma coisa que, não sei, acho que quem nunca teve vó, eu acho que faltou alguma coisa na vida. Faltou alguma coisa na vida. Eu tive a minha avó, que eu amei muito, mas muito, muito. Era a coisa mais gostosa do mundo, chegar e dar um beijo na avó. Sabe? Porque a gente sempre diz que os pais educam, os avós estragam. E é verdade, mas era um estragar de amor. Porque a forma que os avós amam os netos é tão genuína, é tão transcendente. Então, quando eu estava com a Luana, parece que eu me sentia o Carlos. Quando ela escreveu, cada receita, cada dia, cada comida, a preocupação deles comigo todo dia, Padre Fábio, essa pasta tá boa hoje, o que você quer comer de diferente? Então, aí quando eu estava para ir embora, eu vou escrever todas as receitas que nós fizemos esse ano, para você fazer lá, porque eu percebi que você gostou dessa. Olha a sensibilidade da Luana, né? A gente sentava sempre ao lado na hora da refeição, que era gostoso estar com ela. E a primeira coisa, ela, tá gostoso? Tá bom, olha, esse fica bom com pimenta. Sabe, a preocupação dela com a minha alimentação. Ela escreveu todas as receitas. Eu trouxe todas as receitas escritas pela Luana. Então, assim, olha, coloca aqui, Luana, faz as preferidas do Carlos. Carlos era muito simples. Muito simples. O que desse ele comia, não tinha problema nenhum.
que ele mais gostava era do espaguete alho e óleo. E realmente o espaguete alho e óleo feito na Itália não tem igual. Diferente do nosso, porque a pasta é diferente, o espaguete é diferente. Então, assim, meu Deus do céu, o que eu estou vivendo? O que eu estou fazendo? Então, assim, deixa eu dizer assim para você. Dona Antônia me tratou como filha, Luana como avó. Eu tinha os menininhos como meus irmãos. Então, parece que naquele momento eu estava ocupando o lugar dele, sabe? Então, porque era um carinho muito grande. O André, o pai. Estou falando essas coisas pela primeira vez porque você me provocou. Eu fiquei até desconcertado. E o André, olha, se nós quisermos comer alguma coisa especial, é só dizer o que o Padre Fábio quer que vai aparecer imediatamente, porque a Antônia só pensa no Padre Fábio. Então, assim, mas tudo isso, sabe por quê? Porque chegava o momento mais importante para a gente todo dia, era a hora da missa. Né? Então, fui um filho naquele momento, acho que o Carlos pensou isso no céu, eu fui escolhido, e eu vivi um pouquinho, ontem mesmo falei com a Dona Antônia, e ela, não vejo a hora tudo isso passar para você voltar aqui, para a gente se encontrar novamente, para a gente poder se abraçar, para a gente... Então, ficou marcado para sempre, nunca vai sair da minha vida, nem da vida deles, não vai sair nunca mais. E eu senti falta, realmente, eles também, porque foi tudo muito intenso, porque nós vivemos um momento de dor, que foi a pandemia, e parece que, ao mesmo tempo que era dor, era também alegria, porque eu fui força para eles, com o meu jeito brasileiro de ser, e eles também foram força para mim. Então, parece que foi tudo, sabe, muito bem pensado. Foi tudo muito bem pensado pelo céu. Foi uma coisa assim que eu vou ter que retratar isso muito, muito melhor ainda. Mas, em síntese, a minha experiência com o Carlos se deu por fazer parte da família dele por esse tempo e por ser agraciado de ter sido cuidado por aqueles que cuidou dele. Né? Por aqueles que são a origem dele, né? Que são a origem dele. Então, eu vivi intensamente cada minuto, cada instante, cada coisa, cada afeto, cada carinho, cada refeição, cada passeio, cada viagem com eles, que fizemos algumas viagens, e eu era sempre assim, estava sempre em primeiro. Então, parecia assim que, nossa, traduzir em palavras não dá para dizer, mas a gente, porque em todo momento a gente conversava sobre o Carlos. O Carlos era sempre o centro das nossas conversas, né? E o que eu pude abstrair daquela, né, como eu disse para você, foi muito com a Luana, né? Daquelas coisas mais simples, mais humanas, mais corriqueiras do dia a dia, da vida do Carlos, né? Desde das fugidinhas para tomar o sorvete com eles, porque Carlos adorava sorvete, né? Dos bate-papos que Carlos tinha com Luana, né? Então, assim, dos momentos de avó com neto, de avô com neto, porque o seu Antônio Salzano também era apaixonado pelo Carlos, e Luana relatou muitos momentos deles com o neto. Então, assim, eu me sentia ali, sabe? Poxa, o Carlos é meu irmão, né? O Carlos é meu irmão. Então, a minha experiência com o Carlos foi de ser integrante da família dele por esse tempo, e eu tenho certeza que ele cuida de mim, né? Ele cuida de mim. Então, meu querido, agora se você me perguntar por que aí eu não sei te dizer, né? Por que tudo aconteceu, por que fui eu escolhido? Não sei. Só sei que fui, né? E jamais, mas imagina se eu imaginaria,
Nunca. Lógico que a gente nos conhecemos já há quase 8 anos, mas viver essa experiência que eu vivi esse ano, nesse ano diferente de tudo que a gente pode imaginar, fui eu que vivi, né? Fui eu que vivi e não dá mais para mudar a história. Então, assim, eu ainda não consegui traduzir palavras, sabe? Mas é mais ou menos isso, tá? Porque eu me sentia tanto da família que não... E eles me fizeram tanto fazer parte da família como integrante da família que, não sei, era um êxtase assim, constante. Tudo era importante, tudo era valioso. A gente ríamos muito, porque Dona Antônia é uma cômica nata, né? Dona Antônia é uma mulher que de uma bondade, de uma generosidade que eu acho que não cabe dentro dela. Não cabe dentro dela. E eu ficava atento, olhando o jeito dela. Aí depois eu perguntava para Luana, Luana, como que era a Carla? Olha para Antônia. Carla é a mãe toda, tudo. Então, cada gesto da Dona Antônia, e depois você começa a olhar assim para ela, assim, Carla é a versão masculina da mãe. Né? Então, quer conhecer o Carla, conviver com Dona Antônia. Né? Logicamente, Dona Antônia melhoradíssima, né? Porque o filho fez... Eu acho que Carla fez tudo e disse, mãe, agora é contigo, tô indo. Se vira. Até teve um dia que nós brincamos tanto lá na mesa, vésperas da beatificação, eu, o André, o pai, né? Assim, eu chamava André de vice-pároco. Nós dizíamos que ali era a paróquia Cutis, né? Paróquia Cutis, eu era o pároco, porque era uma pequena paróquia, são 9 pessoas, era uma pequena paróquia. O vice-pároco era o pai, né? O Michele era o coroinha, eu fiz a instituição dele e tudo. A Francesca era a leitora. A Dona Antônia era a bêscova, era a bispa. Então, a gente deu uma brincadeira para cada um. Aí, nas vésperas da beatificação, aí André, eu tô achando que na hora que o cardeal lê o decreto, vai ter um negócio, ele vai dizer o seguinte, que a igreja inscreve no livro dos Beatos Antônia Salzano. Aí a gente dá uma risada. O nome, eu também acho, André, eu também acho que Dona Antônia vai ser bem... Aí o que a igreja diz, ela não pode voltar atrás. Aí, eu tô achando que vai ser inédito a beatificação do filho e da mãe. Porque, olha, meu filho, assim, Dona Antônia, quem vai ser beatificado é a senhora, só pode ser. Né? Então a gente brincava muito com isso, né, na nossa intimidade, que a Dona Antônia queria ser beatificada. E vai ser, André, vai ser pela primeira vez na história a beatificação de uma beata viva. Porque, olha, aí a gente ria. Por quê? Porque Dona Antônia é esse transpirar do próprio filho. Né? É impressionante. Então, eu bebia muito de tudo isso, né? E a gente ria muito. Olha, meu querido, se você visse nossos momentos de descontração, era assim, de rir, de ficar vermelho, né? Porque a Dona Antônia, cada 10 palavras, 9 era para a gente dar risada. E isso tornou todo esse tempo mais leve. E eu diria que tudo isso era reflexo da Eucaristia, porque a gente terminava a missa, já saía da missa brincando. Já saía da missa feliz. Aí eu, mano, como que era o Carlos? Cômico. Carlos, quando chegava, ele pegava tudo no ar para fazer piada. Né? Então, ele tinha essa alegria nata que todo mundo se sentia leve. Luana dizia que o Carlos, ela usava muitas expressões muito bonitas em italiano. Solare. Carlos era solare. Para dizer que ele era brilhante. Onde ele chegava, ele clareava. Né? Ele chegava e tudo brilhava. Carlos era solare. Mas uma bonita expressão. Uma outra expressão também que Luana dizia, Carlos era leggero. Leggero em italiano, é leve. Ele dava uma leveza para tudo. E por último, Carlos era parco. Carlos era parco. Assim, Luana, parco. Vamos traduzir uma palavra que nem se usa mais, é de um italiano bem rebuscado, bem distante. Parco significa uma pessoa extremamente equilibrada. Uma pessoa que
precisa, preciso. Carlos era preciso, pontual, né? Equilibradíssimo. São 3 palavras bonitas, isso eu tenho que registrar para não esquecer, vou colocar no livro. Né? 3 palavras bonitas que Luana falava e que eram de consenso de todos, né? Bom, era isso. Lógico, tem um monte de outras coisas, mas para dizer, a minha experiência com o Carlos foi viver a família dele, né? Tinha momentos que, meu Deus, eu me sentia o filho mais velho, realmente, sabe? Então, assim, tanto pelo pai como pela mãe, era, assim, uma relação... A pandemia fez tudo isso, né? Ocasionou a nossa união, assim, de uma forma muito profunda, porque só tínhamos a nós mesmos ali naquele momento, né? Só tínhamos a nós mesmos. Porque a gente não podia sair para nada, então nós nos reinventamos, e fruto disso é eu estar falando aqui com você hoje. Porque foi um desejo da dona Antônia, que foi traduzido por um único sonho que eu tive com o Carlos, que era evangelizar pelas redes, falar, não, dona Antônia, eu não quero isso não. Não quero isso não. Não. Vai sim. Você tem jeito para isso, vai ser muito bom, você vai atingir muitas pessoas. Bom, é isso. Amém, Padre. Só para a gente finalizar, né? E o mais interessante de tudo é que tudo isso que você vivia desaguava na Eucaristia, né? Então, assim, sempre tinha uma ligação que no final terminava lá na Eucaristia. Para a gente finalizar, eu queria te pedir 2 coisas, né? A primeira é para você fazer um pequeno comentário, porque não tem como falar da vida do Carlos e também não passar por São Francisco de Assis, né? Os dois estão muito ligados, né? Até quando eu falei que a gente estava rezando, a palavra que vinha era que ele cresça ou diminua. E o Francisco, ele viveu muito isso, ele diminuiu, era também um jovem muito abastado, uma família que tinha muito dinheiro. E diante daquela realidade ali, ele se despojou, né? Ele preferiu, como diria São Felipe Neri, ele preferiu o paraíso, né? Que foi seguir aquelas coisas de Deus. E depois, se você fizer esse comentário, para finalizar, você abençoar a nossa missão, né? Que a gente, né, chama Legião Acutis. Qual que é a intenção da Legião? É formar novos anjos, né, da juventude, que é o Carlos, através dessa inspiração, que não fique só no menino bonitinho, que tem, né, essa cara de jovem, né, e que está com o corpo praticamente incorrupto. Não é só isso. Existe um carisma, né, que precisa de ser levado a muitos corações, né? Então, esse é o principal propósito quando a gente começou essa missão, né? Eu gostaria, né, ao finalizar, né, o senhor tem também já aí, o senhor abençoasse, né, e abençoar as pessoas que estão aqui. Muitas pessoas fizeram muitas perguntas. Tem uma menina que está perguntando aqui, que ela falou que viu o Carlos numa capela. No meu modo de ver, perfeitamente possível isso ter acontecido, né? Pede a Deus para cada vez mais ele te inspirar o porquê que você viu. Mas, enfim, era isso que eu queria falar, né? Para o senhor dar continuidade aí para a gente finalizar. Francisco de Assis é a grande inspiração de Carlos, Francisco de Assis. E como diz Dom Sorrentino, e como diz uma das pessoas que cuidou do Carlos, conheceu o Carlos é um outro Francisco, né? Ou seja, a santidade não muda, mas ela se apresenta no tempo e no espaço para nos dizer e nos chamar a atenção, para ser sinal do amor de Deus. No tempo de Francisco, né, que fez o mundo se curvar diante de um propósito que era o despojamento, a pobreza. E no tempo de Carlos, um outro Francisco, que também nos ensina a nos despojarmos, mas a nos despojarmos das vaidades e de tantas outras coisas que nos escravizam, né? Com o seu jeito de ser e prendendo-se aquilo que era essencial, como ele mesmo dizia, né? Que nós nascemos originais, mas muitos morrem fotocópias. Então nós temos que nos prender àquilo que realmente é essencial. E Francisco e Carlos se unem no essencial. Basta, né? E para finalizar, pedindo a proteção de Nossa Senhora, a única mulher da vida de Carlos. E sem Nossa Senhora não tem como também fazer um caminho de santidade, porque ela é a discípula mais fiel que a gente já conheceu e com certeza pode
pode ter confiança que ela vai nos pegar pela mão. Que Nossa Senhora abençoe a todos que se inspiram no carisma, na santidade de Caro Cristo, que é importante, tanto o seu grupo, o seu projeto, como de tantos outros, né? Isso é que é importante. E que Nossa Senhora possa ser sempre aquela que vai estar junto, caminhando com vocês. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão do nosso beato Carlo Acutis, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Valeu. Até agradeço. a próxima. Até a próxima, hein, padre? Tem muita assunto ainda para falar. Então tá bom. Salve Maria, Deus abençoe. Nós estamos juntos aí até o céu, viu, padre? Amém, querido. Até mais.